Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Agradecendo você, telespectador, que nos acompanha e agora pode rever os programas também nos mais diversos horários, tanto aqui na grade de programação da TV Erechim, como também através do Facebook, da fanpage da TV Erechim e também do nosso canal no YouTube, onde você pode ver na sua Smart TV também, numa boa, no sofá da sua casa, no seu smartphone, enfim, são várias possibilidades de você acompanhar o programa Na Resenha. Aqui tem o patrocínio do Master Supermercados, tá no Master, tá em casa. Aliás, agora para facilitar ainda mais a sua vida, o Master conta com a sua loja online. Todos os produtos do supermercado você pode comprar no site do Master Supermercados e aí nós entregamos ainda na sua casa para facilitar a sua vida nesse período, né, de mudança, né, na vida das pessoas em razão do coronavírus e as medidas de segurança que estão sendo adotadas. Andretta transformando horizontes, também conosco System Software de Gestão. Há mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br e confira nossos serviços e produtos. O programa Na Resenha de hoje está recebendo meu querido amigo, parceiro e irmão Joel Costa, meu colega de rádio, também um participante itinerante aqui do nosso Na Resenha. Joel, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez, bom tê-lo aqui no Na Resenha. Bom, prazer mais uma vez, né, Fábio, estar participando com você, esse programa cada vez mais autêntico, mais digno, bonito de se ver, de se ouvir. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje, né, por privilégio do Joel, meu e também dos nossos telespectadores, né, nós estamos recebendo hoje o Joel Salve Costa, que é o filho do Joel, tem 22 anos, atua no futebol de Portugal já há algumas temporadas e vai nos contar um pouquinho, né, de como é que está esse período de combate ao coronavírus na Europa, em Portugal, como é que está sendo, né, o futebol neste período de paralisação, quais são as orientações dos clubes, né, se há alguma perspectiva de retorno do calendário ainda este ano, enfim, e falar da carreira dele, né, entre outros assuntos no programa Na Resenha de hoje. Joel, seja muito bem-vindo. Eu vou te chamar de Júnior, né? Para ficar o Júnior e o Joel, como carinhosamente o Joel chama o Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Prazer em recebê-lo aqui no Na Resenha. É um prazer estar aqui. Já acompanhei o programa algumas vezes de lá, né? Via vocês pelo YouTube e sempre um prazer. Bom, primeiramente vamos contar um pouquinho como é que começou a tua carreira aí. Já tinha o Joel, pai, que é um jogador de futebol profissional. E como é que começou a tua carreira no profissional, na base até chegar ao profissional, Joel? Então, eu passei, né, por todas essas etapas que todo mundo passa, todo jogador profissional passa, e muitos também que acabam não conseguindo ser profissional passam. Lógico, comecei jogando lá em Três Arroz, jogando pelada, jogando no campinho de terra, nos campinhos de lá, e fui crescendo. Depois vim pra cá, né, pra Erechim, joguei no Mocelim, joguei 4 ou 5 anos de futsal no Mocelim, e fui crescendo aos poucos. Meu primeiro clube, assim, federado, que eu federei mesmo, foi Juventude. Juventude eu fui para Chapecoense, também uma temporada no Sub-17 da Chapecoense, 2014, onde também fiz minhas primeiras competições nacionais, Copa do Brasil Sub-17. Fui passando todas essas etapas. Eu fiz o Sub-20 no Botafogo e fui terminar o Sub-20 em Brasília, que foi onde eu profissionalizei, assinei meu primeiro contrato profissional e pronto, e daí fui para a Europa. Bom, e como é que foi a saída para a Europa? Imagino que é o sonho de qualquer jogador de futebol, qualquer guri que está envolvido e tem um sonho de ser profissional, de chegar ao futebol europeu. Como é que foi a ida para a Europa? Como é que o pessoal descobriu o teu futebol aqui e te levou para lá? É um sonho, né, de todos de conseguir uma oportunidade para a Europa. Ontem até estávamos conversando e meu pai até falou que a oportunidade ela não avisa quando vai bater na porta, né? Eu tinha acabado o Campeonato Brasiliense, tinha recebido uma proposta para ir para Igrejinha
uma coisa assim, estava parado já alguns meses e recebi essa proposta, fui. No meu primeiro treino lá, eu lesionei a coxa. Tive um estiramento no músculo e já estava 2 ou 3 semanas parado e não tinha assinado o contrato ainda. Quando recebi uma proposta para ir para a Europa, o empresário me procurou e tal, e eu já tinha recebido algumas pessoas falavam, mas nunca tinha acreditado muito porque nunca acontecia, né? Era sempre coisa da boca para fora. E daquela vez falei, como sempre falava, passei o número do meu pai, mas não levei muito a sério. E logo após já falar com esse empresário, ele já procurou meu pai e falou, não, é sério, tudo certo, deu as indicações, né, para mim conseguir o visto de trabalho para poder jogar. E pronto, aí só tive que esperar o visto e fui, acreditei e fui. E qual foi o primeiro clube na Europa, Júnior? Foi o Vitorino de Piães, é um clube pequeno do norte de Portugal. E depois isso foi em que ano? Foi em 2017. 2017. Joguei a temporada 17 e 18. E aí depois surgiu uma nova possibilidade. Então, nesse clube eu fiquei 2 meses. Era um clube mesmo pequeno que acreditou em mim. Eu, lógico, tenho que agradecer sempre a esse clube e que abriu as portas para mim. 2 meses fiz grandes jogos e já fui pro clube que estava na mesma divisão, brigando para subir. E pronto, fui para lá e fiz a escolha certa, acredito ter feito a escolha certa, tanto que subimos de divisão e fiz um bom campeonato. Bom, e hoje você está em qual clube? Hoje eu estou no Mineiro Angustrelense, que é um clube esse que eu fui pela primeira vez era do Norte, esse já é um clube mais no Sul, já também expandiu o mercado, já sou um pouco mais conhecido no Norte, agora no Sul também. Bom, qual é a divisão que o clube disputa lá? Corresponde à Série C do Brasileiro. Aqui temos ainda a Série D, que é nacional. Lá é A, B e C, que são nacionais. E depois são regionais, isso. Que bacana. E antes disso, né, Fábio, ele disputou, antes dele ir para o Aljustelense, pro Mineiro Aljustelense, ele foi contratado pelo Valenciano, né? Valenciano, né? Onde ele fez 36 jogos e fez 34 gols. Então, graças a Deus, teve várias propostas, tivemos várias propostas. Inclusive, né, ele teve uma proposta para a 2ª divisão, que é a 2ª Liga de Portugal. Né? Infelizmente, eu não digo nem infelizmente, eu digo felizmente, porque na época ele estava saindo o passaporte dele, da dupla cidadania, e ele precisava ficar mais uns dias no Brasil, porque Porto Alegre avisou que o passaporte ficaria pronto ali para o dia 5 de julho. E o clube lá, que era o Cova da Piedade, um clube da 2ª divisão, queria que ele se apresentasse lá no dia 1º de julho. Então, no dia 1º de julho não tinha como ele ir, porque eu queria, e nós queríamos, ele, junto, que ele já fosse lá com passaporte, como ele tem hoje, para ter liberdade de andar na Europa inteira, né? E com isso, por ter atrasado 5, 6 dias, os caras não mandaram a passagem, aí vamos mandar no dia 10, vamos mandar no dia 15 e até o dia 20 não mandavam. Aí a gente chegou à conclusão de que, né, eu liguei para o empresário e falei, tem alguma coisa errada, porque 4, 5 dias os caras não mandaram. E aí, por isso, ele não disputou a 2ª Liga. Aí eles demoraram muito, aí apareceu o Mineiro Aljustelense, como outras equipes já tinham aparecido, e aí, por isso, ele disputou no Mineiro Aljustelense, a 3ª ficou na Série C, no caso. E eu sei que no meio do caminho tu teve, né, e o Júnior, a gente falou aqui do Júnior, mas o Júnior é centroavante, né, ou tu joga, ou lá a característica do jogador também ela é mais versátil, tu joga mais como um ponta de lança, como é que é a característica tua? Porque tu é um goleador nato, né, mas não quer dizer necessariamente que é um centroavante. Claro, eu tenho, assim, não sou uma pessoa muito veloz, mas também não sou aquele centroavante lento. Então, até esse ano, o treinador, o primeiro que estava lá, pelas minhas características, tipo técnicas e por essa velocidade, me usou como um extremo. Eu joguei alguns jogos na ponta e pronto, não é a minha posição, tanto que acho que os melhores jogos que eu fiz, tanto lá como na carreira toda, sempre foi centralizado. Até porque fica mais próximo do gol claro, também, né? Muito mais próximo do gol.
E jogando lá aberto, às vezes também não é que não me adaptei, mas não é onde eu sei jogar, onde eu sei que eu posso dar o meu melhor. Bom, com essa questão toda do coronavírus, houve a paralisação no mundo todo do calendário esportivo. Como é que foi a paralisação em Portugal? Qual era a competição que vocês estavam jogando? Era o Campeonato Nacional? E quando é que paralisou? Em que rodada paralisou, Júnior? Então, faltavam 9 jogos, né? E parou... A princípio, jogamos no dia 9 de março, 8 ou 9 de março, pela última vez, e chegamos para treinar na terça-feira, jogamos no domingo, folgamos a segunda, chegamos para treinar na terça e até então tudo ok. Na quarta foi dito que nosso jogo do final de semana a seguir seria portões fechados. E pronto, na quinta já chegou a notícia que tinha sido cancelado e que também os treinos a princípio iam ser cancelados. Mas acreditavam que ia ser cerca de 1 ou 2 semanas só e que tudo ia ficar logo bem e que acabou não acontecendo, né? Bom, e aí, a partir do momento que houve a suspensão da Liga Portuguesa, vocês acabaram ficando em um isolamento domiciliar, todo mundo em casa, enfim, seguindo orientações do clube. Como é que foi? Então, tem alguns atletas que são da cidade, né? E muitos que são de fora, então ficavam nos alojamentos. E cada um pôde ir embora para sua casa, estar perto da sua família. Só que éramos 2 brasileiros. Só que o outro brasileiro já casou lá, já está lá, já tem família lá. Está estabelecido lá. Está estabelecido lá. Não sei se já tem a cidadania, mas já é praticamente um português. Então ele também, foram todos embora, foram todos para suas casas. E eu fui o único que fiquei lá por mais algum tempo, que também não tinha como vir, foi uma coisa complicada, voos e tal. Pois é, e aí é que é interessante, né, Jô? Eu lembro que nós conversávamos aqui o momento, dá para se dizer, dramático, né, e de apreensão também da família, enfim, e acredito que o do Júnior também, né, porque os aeroportos começaram a serem fechados, né, as fronteiras, Portugal faz fronteira com a Espanha, eu não sei se toda ela, mas acredito que boa parte dela tenha sido fechada, né. Como é que foi, como é que tu conseguiu sair, né, no momento que começou a estourar o coronavírus também na Europa, tu conseguiu voo para o Brasil e retornar para cá? Pois é, a princípio eu ia ficando lá, né? Daria um filme. Foi complicado. E a princípio eu ia ficando lá, porque né, as condições, a princípio, estavam melhores para mim ficar lá. Mas, lógico que esse momento também é bom estar em casa, estar tranquilo. E eu não conseguia passagem, os voos estavam muito caros mesmo, e também não sabia se ia ter ou não, se ia sair ou não. E eu consegui um voo, até questão financeira não tão caro, só que no site do aeroporto não havia nada, não dizia nem se o voo tinha sido cancelado, não tinha absolutamente nada sobre nenhuma. Mas o site eu vim com a TAP, né, era tudo tranquilo, recebi os e-mail de confirmação, e mesmo até um dia antes eu estava nessa apreensão, porque no site do aeroporto nada, mas a companhia tudo ok. E aí foi mesmo, só confirmei quando cheguei na fila porque lá assim, você só pode entrar no aeroporto se o voo está confirmado e se você tem a passagem, né? Então a fila fora do aeroporto estava gigante, dentro do aeroporto quase ninguém, porque só os que vão viajar mesmo. Então eu estava na fila, naquela apreensão, consigo ou não consigo, quando recebo uma mensagem da TAP dizendo assim, seu voo está confirmado. Então naquele momento eu falei, não tem como eles me mandar essa mensagem sem ter o voo. Mas já no aeroporto? Já estava no aeroporto, na fila para entrar. E como é que foi o protocolo lá na chegada no aeroporto? Lá havia um distanciamento de 1,5 metro, 2 metros de cada um dos passageiros, né, de uma pessoa para outra, e o pessoal estava medindo a temperatura também na entrada do aeroporto ou na entrada da aeronave, como é que foi? Assim, lá em Portugal nada. Entrei, só esse controle para só entrar poucas pessoas no aeroporto. No aeroporto, assim, você não ficava perto das pessoas porque não tinha, eram mesmo muito poucas pessoas dentro do aeroporto, estava vazio. O aeroporto de Lisboa é gigante, muitas pessoas, né, é a entrada da Europa, né? Quem vai da América do Sul muitas vezes faz escala em Lisboa. E mesmo o aeroporto vazio. Agora, na fila para entrar no avião, as pessoas às vezes têm muita pressa e ficavam um pouco perto. Mas questão de outros, não foi feito teste de temperatura, nada lá. Só quando cheguei que viram minha temperatura
E só nada demais. Porque aí entra um outro detalhe, né, Joel? Aí a chegada do Júnior aqui, aí também abre-se um outro dilema, que é a questão de, por não ter esse controle lá mesmo, né, no aeroporto, enfim, o contato com as pessoas, por mais que tu tenhas tomado cuidado, mas aí entra na questão do período de isolamento em casa, os 15 dias, né? Sem dúvida, né? Fomos buscar ele e o Júnior, na verdade, ele passou por 4 aeroportos. Ele passou Lisboa, aí soltou no Galeão, no Rio, foi para o Santos Dumont, no Rio, que o voo para Porto Alegre, o avião saía do Santos Dumont, e o aeroporto de Porto Alegre. Inclusive teve uma passagem muito interessante com ele, que ele ficou bravo, que tinha um cara na fila que bateu nas costas dele e disse, eu tive isso há um mês, como é que foi, cara? Ele estava falando com um amigo, acho, atrás, com outra pessoa atrás, e ele estava falando, eu já tive esse negócio e tal, um mês, quando estava em Londres, mas agora já estou curado, já estou bem. Sai daqui. Você não quer nem perto, né? Mas é interessante que a partir do momento que o clube liberou vocês, o clube passou uma cartilha de orientações para vocês, o clube mantém contato com vocês, ou até uma segunda ordem, até ter uma decisão mais clara, o clube disse, olha, fiquem em casa, né, com os seus familiares, e aí assim que retornar o calendário, né, se é que vai retornar, a gente entra em contato com vocês. Como é que está sendo o contato com o clube? Então, desde o dia que foi cancelado, já o próprio treinador, temos um grupo, né? E o próprio treinador já passou alguns treinos, já deu alguns horários e algumas videoaulas para fazer em casa e tal. Isso foi muito cuidado no começo. Agora já tem mais de um mês que foi o último treino, já está uma coisa assim, já não há mais o mesmo contato, já não é mais a mesma coisa, mas sempre fala, mantém treinando para não depois voltar mal fisicamente, não sabemos o que vai acontecer exatamente, mas nada assim muito rigoroso, nada de muito especial. E sabe o que eu falava, Joel, e dessa semana que a gente entrevistou o Elton Dalla Vecchia, diretor do Atlântico Futsal, e o Elton dizia justamente isso, ele disse, até um mês a gente consegue ainda monitorar e fazer com que os jogadores, né, consigam estar, né, focados no trabalho. Depois começa a ficar difícil de conseguir manter. Então, é mais difícil, é mais complicado. Os próprios jogadores, né, queira ou não, né, Júnior, por mais que vocês sejam atletas de alto rendimento, atletas profissionais, mas, o cara passa pela frente da geladeira 20 vezes durante o dia, né, come alguma coisa ou outra, enfim. O próprio trabalho, por mais que tenha um profissional da educação física, da preparação física orientando, mas não é a mesma coisa do que estar enganjado, né, no ambiente todo do futebol, né, do campo. Então, é também diferente. Agora, pelo que vocês têm de informações, o campeonato deverá retomar lá ou dificilmente nesta temporada? Olha, pelo que chegou até a gente, o nosso campeonato deve ser encerrado assim. Não sei agora o que é que vai acontecer se para a próxima temporada começa do zero, as mesmas equipes, ou se é cancelado e quem está para descer desce, quem está para subir sobe, eu não sei, as pessoas não sabem, a própria federação não sabe. Eu acredito que a primeira divisão deve, não sei, também achar uma solução, porque alguns países já se fala, né, em voltar em junho, jogar o mês de junho e julho, e que aí teoricamente daria tempo para outra temporada começar, só que o que acontece? Não sei, essa questão de férias, tem a pré-temporada, porque ninguém para o campeonato, vai de férias e já volta logo para jogar. Todo mundo tem que ter uma pré-temporada, tem que ter aquele período de treinamento para entrar em condicionamento físico, tudo. Então, eu não sei mesmo o que vai acontecer, mas acredito que o nosso campeonato já só volte a jogar na próxima temporada. E até porque, né, o Portugal, né, por ser um país da Europa, também segue o padrão do calendário europeu, que o Brasil não segue, por exemplo, né? O nosso calendário termina em dezembro, na Europa termina em julho, né, normalmente. O nosso campeonato acabaria dia 10 de maio. 10 de maio. Aí julho é período de férias e agosto começa a retornar. Isso. E julho seria a pré-temporada, começo, metade de julho começaria a pré-temporada para jogar em agosto. Que bacana. Bom, nós estamos conversando com o Joel Salvi Costa, que atua no futebol de Portugal, né? Está no Brasil em razão dessa paralisação toda do coronavírus, e a gente vai, depois do intervalo, ampliar ainda mais o debate, também discutir as nossas questões locais aqui também com o Joel, para a gente falar do que a gente pode esperar, né? Se é que dá para a gente ter alguma projeção, né? Ontem a gente já teve
algumas informações por parte da CBF, algumas informações do próprio Ministério da Saúde quanto ao calendário do futebol brasileiro. Rápido intervalo e voltamos já com mais um Na Resenha. O esporte é debatido aqui, na Resenha. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar. Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Voltamos a apresentar Na Resenha. Voltamos com o programa Na Resenha aqui na TV Erechim, canal 26 e 526 da NET. Também você pode nos acompanhar através do Facebook, a fanpage da TV Erechim e no nosso canal no YouTube também. O programa Na Resenha tem o patrocínio do Master Supermercados, está no Master, está em casa, agora com loja virtual para você fazer as suas compras online, né? Aí na sua casa, numa boa, sem precisar sair de casa e o Master entregando na sua casa. Conheça, né, essa nova plataforma de compras do Master Supermercados para facilitar a vida de você, cliente, principalmente neste período de combate à pandemia do coronavírus. Andretta transformando horizontes e também conosco o System Software de Gestão, mais de 30 anos otimizando resultados de seus reais parceiros. Acesse systempro.com.br. Nós estamos conversando com o Joel Salve Costa, jogador brasileiro, centroavante, que está atuando no futebol de Portugal. Nos contou no primeiro bloco um pouco de como é que está o cenário na Europa, especialmente na Liga Portuguesa, que é onde ele está jogando, nesse período de paralisação do calendário mundial do futebol. Mas aqui no nosso calendário brasileiro, Joel, ontem o próprio ministro da Saúde, né, e os seus técnicos da Saúde do Ministério deixaram muito claro que antes de junho o calendário brasileiro do futebol não há possibilidade alguma de retorno. Essa é a orientação do Ministério da Saúde. Ou seja, nós teremos agora as férias dos jogadores que foram estendidas até o dia 30 de abril, né, fechando os 30 dias. Depois aí começa uma nova discussão do que os clubes vão fazer, né, com os seus atletas no mês de maio e, né, para quem sabe um retorno no mês de junho. Tu consegue ver uma luz no fim do túnel neste momento ainda incerto, né, do calendário de um retorno ao futebol, Joel? Fábio, tudo é especulação. E não passa disso, né? Não passa disso. Não tem como você imaginar ou colocar uma coisa real. Não, nós vamos começar dia 20 de agosto, dia 3 de setembro. Não tem como. Tem especulação. Todo mundo troca de ideias, opiniões, mas certeza nenhuma. Eu não vejo, sinceramente, uma hora certa para começar. Eu acho que está muito difícil. A situação, por exemplo, até mesmo se voltar ao futebol, a gente sabe que vai voltar, né, sem aquela alegria, porque a primeira ideia também de voltar com portões fechados, sem torcedor, tira o colorido da partida, não tenha dúvida nenhuma, né? E envolve também outra coisa, eles estão querendo fazer assim, mas não envolve só os jogadores, né, Fábio? Envolve sem mais dúvida. Coisas também, né? Envolve gandulas, árbitros, todo mundo, o cara que cuida do estádio, um diretor ou outro que vai ter no clube. Então, mesmo assim, é muita coisa, é muita gente envolvida. E eu acho muito difícil essa atitude que tomaram. A gente sabe que é boa a ideia, todo mundo pensa em prol, até que se defina alguma coisa, né, para curar coronavírus. A ideia é boa, mas para a prática do futebol é ruim, difícil, né? Muito difícil. E há inclusive, essa semana deve ser entregue, né, até o horário que está indo ao ar o programa já deve ter sido entregue à CBF,
um protocolo de orientações onde profissionais da área da saúde, juntamente com os departamentos de fisiologia, departamentos jurídicos e também técnico dos clubes, para um eventual retorno, né, aos trabalhos dos atletas, aos trabalhos dos jogadores. Por quê, né, Joel? Quando a gente fala de retorno ao futebol, por exemplo, se for em junho, se estabelecer que o futebol, o calendário retorna no mês de junho, é preciso, e o Júnior está aqui, atleta, sabe disso, os preparadores físicos estão estimando entre 15 a 20 dias de uma intertemporada. Então, antes disso, né, não se tem como voltar. O risco é muito grande, por mais que os atletas estejam seguindo orientações dos seus departamentos físicos, mas precisa sim de uma pré-temporada, né, para os jogadores readquirirem o ritmo todo. Então, deverá ser entregue esse protocolo de orientações para que possa se retornar aos treinamentos antes. E aí dentro de alguns protocolos que já estão sendo usados em alguns países do mundo, como por exemplo, né, a gente tem falado muito do Bayern de Munique, o futebol alemão, que tem utilizado, acho que se eu não me engano só o Wolfsburg, que eu acho que é o único clube da Alemanha que não está ainda seguindo esse protocolo, porque está num outro estado que tem um decreto diferente dos demais, mas que tem orientações como, por exemplo, os jogadores chegam ao clube de 10 em 10 minutos, cada um dos atletas. Goleiros trabalham em determinado horário, né, somente eles no estádio, né, sem outros profissionais. Depois é feita uma desinfecção, chegam os defensores, né, os zagueiros laterais, e aí fazem um trabalho também com distanciamento, enfim. Mas é algo que é difícil a gente imaginar o futebol sendo trabalhado dessa forma, já que é um esporte de muito contato, né, Joel? Exatamente. Mas a gente falou até antes um pouco, né, na situação do estádio, dos atletas trabalhando, mas só que o atleta, como a gente falou, ele trabalha, como o Elton falou, também contigo, ele trabalha, durante 30 dias você consegue deixar ele focado. Beleza, ele vai ali e tal, sai. Inclusive eu acho que essa pandemia ajudou muito também, porque o atleta passou a ter um pouco mais de responsabilidade. Ele tinha menos. Ele saía de férias, ele pegava lá as coisas que o professor dava, ó, tá aqui, toma essa cartilha. Não, professor, vou seguir a risca. Mentira. Ele saía dali do clube, amassava, jogava no lixo, não fazia nada em casa. Entende? Hoje você vê os caras ali, né, mostrando, tal, né, que estão treinando, estão fazendo, beleza. Mas, só que depois de um certo tempo, eles realmente relaxam. E é o caso agora. Para voltar, vai ter que ter uma pré-temporada, né? Uma intertemporada, né? E uma das coisas mais importantes também, Fábio, o atleta, ele adora aquele movimento da chegada dele no estádio. Ele gosta de chegar no estádio para treinar com os companheiros, fazer aquela resenha, começar a brincar, um brinca com o outro, já sabe como é que o cara quer. Isso aí faz parte do cotidiano, faz parte. O atleta gosta, ele se sente bem tendo uma resenha. Quando tu chega lá para treinar, vocês não tem a brincadeira de vocês? Claro. Não tem a resenha lá, um mexe com o outro, te vi, não sei o quê. Então isso não vai ter. Não vai ter porque vai dividir. Quer dizer, às vezes eu gosto de brincar com o Fábio. Então fico esperando o Fábio para sacanear o Fábio com uma coisa ou outra. Mas daqui a pouco eu não vou encontrar o Fábio. Eu vou treinar às 14, o Fábio vai treinar às 15. Eu vou acabar meu treino, vou embora, porque ninguém vai se encontrar, né? Pelo que ele dito ali. O cara acabou o treino dele, ele vai embora. Então isso também é mais um colorido que te vai tirar do futebol, que vai tirar dos atletas. Isso faz parte, que a gente ouve todo dia, quase toda hora, você vê falar em termos de atletas, ele fala, ali é a resenha, né? Que é, inclusive, o nome do nosso programa, né? Então, é mais um colorido. Quer dizer, a gente vê, atleta tem que treinar diferente, separados. A gente vê, tem que jogar portões fechados, sem torcida. Quer dizer, perde o colorido, perde aquela graça, aquela coisa gostosa do futebol. Né? Não, e sabe que o que me chama a atenção, e conversando com dirigentes de clubes também e profissionais também ligados ao futebol, parece cada vez ficar muito claro, né? E aí eu até ouvi uma entrevista na última terça-feira
por um veículo da imprensa da capital, do Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol. O Luciano Oxman disse, olha, eu acredito que nós vamos sim retornar ao futebol, mas eu acredito que nós vamos demorar a ter público nos estádios. Então, os dirigentes, a própria federação, e acredito que a confederação também da mesma forma, já está começando, né, cada vez mais e trabalhando com essa possibilidade de, em caso de retorno do futebol, né, quando isso acontecer, retornar sem público, sem torcida. O que eu imagino não deve ser nada fácil, né, Jânio? Jogar sem a torcida, sem um ambiental, porque o futebol vai além das 4 linhas, né? Você tem todo um ambiental, uma estrutura toda que é montada. E é difícil jogar no estádio vazio, teve oportunidade. Aliás, tu nem chegou a jogar com o estádio vazio lá, né? Porque cancelaram a rodada antes. Cancelaram antes, pois é. Não vou dizer que perde a graça do futebol, porque lógico que o jogo em si já é uma paixão, já é uma coisa maravilhosa. Mas não é a mesma coisa, você está num ambiente, você sair, aquela sensação de sair do vestiário para entrar no campo, para o jogo começar, você olhar, sair do túnel, ver todo mundo... Querendo ou não, um jogo que tenha 500 pessoas, ou que tenha 1000, ou que tenha 50 mil, é sempre uma emoção diferente você estar jogando para outras pessoas verem. Eu sempre digo, Fábio, que futebol, sempre disse, um treinador meu falou uma vez e eu nunca mais esqueci. O atleta, ele é um artista, porque você paga para assisti-lo, né? Então, ele é um artista. Então, o que acontece? Ele tem que se preparar para o seu público. Né? Ele está fazendo o que ele gosta, futebol, mas as pessoas vão pagar para vê-lo. E ele também, o que acontece? Ele se empolga, ele se prepara para aquele público. Então, é a mesma coisa, né? O palhaço sentar no circo sem plateia, não tem. Então, eu acho que isso aí é fundamental, muda o futebol, tira realmente a graça do futebol, porque você se prepara a semana toda para enfrentar um adversário, claro, mas também se prepara para o torcedor, para se apresentar para o torcedor. Quem não quer ser ídolo de uma torcida? Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma, Joel. Agora, Júnior, deixa eu te perguntar, o clube já passou para vocês alguma possibilidade de corte de salários, redução salarial? Já tem uma informação clara do clube sobre isso ou ainda não? Então, o contrato, acho que de todos lá era até o final do campeonato, né? Até o dia 10 de maio. E o clube foi muito correto, muito certo, desde o dia que eu cheguei até o dia que eu fui embora. E assim, faltariam 2 meses, né? Teria que... O mês de abril, é de março até abril, que lá é de 10 em 10. Então, do 10 de março ao 10 de abril e do 10 de abril ao 10 de maio. E o clube foi muito correto com todos, é tanto que eu saí de lá no dia 27 e eles me pagaram até o dia 10 de abril. E assim, pagaram, não só a mim, né, lógico, a todos, mas quem está lá foram pagar no dia 10 de abril, como é o combinado, e como vim embora, pagaram antes. E o mês de maio não há nada conversado ainda, não falaram nada de redução. O mês passado pagaram inteiro. Agora, o que vai acontecer agora nesse mês, não sei, mas entendo também que todo mundo, né, esteja disposto a abrir uma negociação com o clube, porque sabemos também que é difícil, né? Não é só para os jogadores, também para o clube é complicado. E é algo que não são fatos isolados do futebol gaúcho, do futebol português, é o mundo todo, né? A exceção de 4 ligas que não pararam, né, no mundo, mas agora de resto, né, a grande maioria ou quase que a totalidade das competições esportivas foram suspensas no mundo todo e todo mundo vai ter que enfrentar, né? Eu acho que cada um dentro da sua realidade, né? É claro que é diferente muitas vezes a gente falar de uma redução salarial para um jogador que ganha R$2.000, jogador que ganha R$1.500, para um jogador que ganha 200, 300, 400 mil reais. Então acho que dentro de cada realidade, de cada cenário, eu acho que a gente acaba tendo que se ajustar e se adaptar. E sabe o que é interessante? Uma frase que tem me marcado e eu tenho trazido para os debates, tem sido uma frase dita pelo Gianni Infantino, presidente da FIFA, que ele disse o seguinte: o futebol muitas vezes, e aí eu acho que ele se refere muito mais ao futebol de altíssimo nível, mas que também a gente, aliás, das primeiras ligas, mas que eu acho que também pode trazer para a nossa realidade local aqui também, que é a questão do futebol ser mais solidário pós o coronavírus, que o futebol soa muitas vezes com uma certa
prepotência e arrogância, né? Eu cuido do meu clube, né? Se me interessa, sendo bom para mim é o que vale, o coletivo muitas vezes não funciona. E a gente está vendo que neste cenário adverso da pandemia do coronavírus, os clubes estão se unindo, discutindo pautas juntos, buscando saídas juntas, né? E eu acho que aí a gente pode, daqui a pouco, quando passar tudo isso, né, Júnior, a gente tem um futebol mais solidário, né, que é aquilo que a gente espera, até porque a grande maioria dos atletas profissionais vem de uma classe baixa, né? Em Portugal não é diferente, claro, né? Claro. Eu acho que isso é em tudo, né? Não é só no futebol, em tudo acredito que o mundo está muito mais solidário nesses dias e espero bem que isso continue, né? Que não seja só o momento, que isso, quando tudo se resolver, volte a ser cada um para o seu lado, cada um pensando no seu. Não, espero que isso continue por um bom tempo, porque agora vemos muitas campanhas, né, para ajudar as pessoas e espero que isso não pare por aí, que isso continue. E como diz o professor Tiago, né, nosso colega também de rádio e sociólogo, ele sempre diz o seguinte, eu tenho ainda, né, um pé atrás com relação a 2 meses pós-coronavírus, quando isso tudo passar, porque o sentimento solidário, ele acaba sendo até um certo ponto. Quando passou 2 meses, as pessoas acabam esquecendo, e aí tem vários exemplos que a gente pode citar aqui, né, João? Grande Tiago, né, um abraço ao nosso amigo, né, Tiago, pessoa inteligentíssima, e realmente nós discutíamos sobre isso, falávamos sobre isso, e eu sou da tese dele. Eu tenho medo porque as pessoas aqui, agora, a gente costuma dizer que só quando o calo aperta é que a gente vê, né, que como a coisa é ruim. E nesse momento, todos estão unidos em prol de uma só coisa, que é resolver a situação das pessoas, né, em virtude dessa pandemia. E realmente seria um mundo muito melhor se quando passasse tudo isso, nós continuássemos assim, porque fazer o bem sem olhar a quem é sensacional, você se sente bem, faz bem às pessoas, e os clubes em si, na verdade, tem muito clube que ele quer ser diferente, mas, na verdade, não tem essa condição toda. Hoje, no Brasil, a gente olha aí Flamengo, Palmeiras, mais ou menos aí e tal, mas o resto tudo na mesma situação. E seria bom, não só para os clubes, mas até para o próprio torcedor, porque havendo uma união entre os clubes, entre os torcedores também vai haver. Então, com isso, poderíamos ou poderemos ter também a redução de brigas, né, essas brigas desnecessárias, essas coisas que não faz bem ao futebol, né? Eu acredito e espero que sim, mas também tem um pé atrás, como tem o Tiago. Enquanto está doendo, enquanto o calo está apertando, nós estamos juntos. Daqui a pouco frouxou. Eu penso no meu e bom. Eu penso no meu e vou embora, exatamente. Aí volta tudo ao que era antes, né, Fábio? Bom, Júnior, quero agradecer mais uma vez pela tua presença, pela tua participação aqui, né? Esperamos que as coisas se resolvam e entrem no seu devido lugar o mais rápido possível, né? E que tu possa ter uma grande temporada 2020, 2021, né? Se permanecer no clube lá ou se for para outro clube também ou para outro país, quem sabe, né? A gente volta aqui numa próxima oportunidade a conversar. Um grande abraço e parabéns. Tá bem, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui, estar falando com vocês e é isso, muito obrigado. Joel, meu amigo, um grande abraço e até um próximo Na Resenha. Com certeza a gente vai voltar aqui, tem muita coisa pra gente falar, né? E que a bola volte a rolar o mais rápido possível no gramado do Colosso da Lagoa, no gramado do Beira-Rio, da Arena, né? Nas quadras do Caldeirão do Galo, porque, olha, tá difícil ficar sem futebol, né, Joel? Meu Deus, sem dúvida alguma. A saudade é muito grande, né? Vamos torcer sim para que tudo corra bem, que volte logo. E, Fábio, é sempre um prazer estar aqui participando com você na resenha. E estamos sempre às ordens. Que maravilha. Bom, gente, fechamos a conta, voltamos com o Na Resenha na próxima semana. Um grande abraço a todos e até lá. Aquele abraço. Pensando em você e na sua família, o Master Supermercados lança o programa de relacionamento Cliente Master Mais Vantagens. É muito fácil participar.
Cadastre-se no aplicativo, na loja ou no site e pronto. Informe seu CPF no caixa na hora da compra e aproveite todos os benefícios de ser um cliente Master Mais Vantagens. Com ele você tem mais vantagens, mais descontos e muito mais economia. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa.